O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Amor à Prova d'Água, do Cláudio Passos. Esse aqui é um livro que na verdade é uma coletânea de 30 contos que vão tratar do amor de uma forma assim bem, como é que eu vou dizer? Bem clara. Em alguns outros contos o autor vai apenas resvalar no tema do amor. E eu vou confessar pra vocês que teve alguns contos aqui em que eu simplesmente não vi amor nenhum, mas enfim, esta sou eu, não é mesmo? Mas tá, gente, aqui no finalzinho do livro a gente tem a mini biografia do autor. Este aqui é o Cláudio Passos. E aqui a gente fica sabendo que ele é meu colega, olha só, ele é bacharel em tradução e olha só que bacana, ele é mestre em estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ele é gaúcho de nascimento e aí aqui tá escrito que ele é brasiliense por escolha e ofício. E isso é uma informação muito bacana pra gente saber a respeito do autor, porque todos os contos vão se passar então em Brasília. E até mesmo eu, né, que nunca estive em Brasília, mas tem alguns amigos que moram lá, pude identificar alguns dos lugares ali por onde passam os personagens, por já ter ouvido falar, ou por ter visto em fotos ou em Snapchat, enfim. E foi bem interessante ter lido um livro inteiro com histórias que se passam em Brasília. Não sei vocês, mas esse aqui, que eu me lembre, foi o primeiro livro que eu li, então, que se passa nesse lugar. Geralmente quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente pensa em livros que foram escritos em São Paulo, né? Quer dizer, que se passam em São Paulo, que se passam no Rio de Janeiro, enfim. Isso foi bem interessante. E assim, minha gente, a escrita do Cláudio Passos é super, como é que eu vou dizer pra vocês? Ele é sucinto, ele não se alonga muito nos assuntos, né? Como eu disse pra vocês, essa aqui é uma coletânea de contos, e são contos super curtos, e mesmo os contos mais longos, né? A gente tem alguns contos aqui que chegam a mais de 10 páginas, enfim. Não parece que você ficou lendo aquele conto por mais de 10 páginas. E enfim, a escrita do Cláudio é muito fluida mesmo. Tem alguns continhos super curtos, né? Como por exemplo este aqui que se chama Cigarra. Uma página e meia e pronto, já acabou o conto. E alguns desses continhos mais curtos deixam aquele gostinho assim de mas eu queria ler um pouco mais sobre isso. Enfim. Então, como eu disse pra vocês, a gente tem aqui 30 contos, né? Dá pra você ler um continho por dia, não é mesmo? Dentro de um mês aí. Inclusive foi isso que eu tentei fazer, assim que eu recebi o livro do autor. Eu comecei lendo um continho por dia, mas chegou uma hora que eu falei, quer saber? Deixa eu ler tudo logo de uma vez. Porque é uma leitura realmente muito prazerosa, gente. O Cláudio tem talento e outra pessoa que tem muito talento também é o revisor deste livro, minha gente. Sério, que livro bem editado e bem revisado. Aliás, vamos conversar um pouquinho sobre a edição desse livro, olha só. Ele é em capa dura, uma capa de super bom gosto mesmo. Essa aqui é a folhinha de guarda e a gente vai ter aqui também, na introdução, digamos assim, né, de cada conto, você tem essa página mais escura, somente com o título do conto, e aí na sequência a gente vai ter o conto. Então é um livro grossinho, de cerca de 200 páginas, mas dá só uma olhada na diagramação do texto. Então assim, é uma leitura que voa. E eu vou aproveitar o vídeo para comentar com vocês sobre alguns dos meus contos preferidos desse livro. O conto que abre o livro mesmo já é um conto muito bacana, chamado Sapatos. E aqui a gente vai ficar sabendo a história deste homem, né, que passa ali pelo engraxate, enfim, resolve engraxar os sapatos e aí ele conversa um pouquinho, né, ouve a história do engraxate enquanto ele está lá. E o engraxate vai contar que tem filhos, que os filhos já são formados, estão trabalhando. Além de falar sobre seus filhos, etc., ele vai falar também sobre sua religiosidade e aí no finalzinho do serviço, né, pra encerrar ali, ele passa um líquido, olha só, líquido preto desses para pneu e ele passa esse produtinho então nas laterais das solas. E aí a conclusão do conto, né, é o seguinte, ó, por R$5, que é o preço do serviço, faz alquimia, forma 3 filhos, crê na redenção dos homens. Sensacional. Vários finais de contos são excelentes, gente. E assim, praticamente todos esses contos são contados em primeira pessoa e várias vezes o eu lírico é feminino. E o Cláudio é bastante convincente quando cria esses eu líricos femininos. Inclusive tem um conto aqui chamado Cartuchos, se eu não me engano. Isso, Cartuchos Recarregáveis. Em que ele vai contar a história de uma moça que resolve se tornar homem, mas assim, ela vai cortar o cabelo, vai se vestir com roupas de homens, etc. E vai se interessar pelo rapaz que vende cartuchos recarregáveis. Eu não vou contar muito desse conto não, mas ele é um dos mais interessantes aqui do livro também. É um conto estranho. Você fica esperando alguma coisa acontecer e outra coisa acontece, enfim. Aí um exemplo de eu lírico feminino é esse aqui, ó, Incubação, que é um daqueles continhos super curtos de uma folha só, em que o eu lírico é uma mulher que está em gestação.
Então é uma mulher que está ali indo comprar o pãozinho, né, para fazer o café da manhã junto com o marido, e a gente vai percebendo assim toda a irritação que ela tem com esse marido, e só no final a gente entende o porquê, né? Esse outro conto aqui, Liberdade, também é muito bacana. E olha só o tamanho dele. É só uma página, gente. Eu vou ler aqui o último parágrafo. Levanto, sirvo uma dose farta de uísque sem gelo, volto ao quarto, fecho a cortina para bloquear a luz do sol nascente, deito novamente. Abro a gaveta do criado mudo, pego o maço, acendo um cigarro. Assopro a fumaça para o teto. Bebo, penso. Enfim, sem Marta. Sozinho, livre, leve. Posso fazer o que me der na telha. Qualquer coisa. Só ainda não sei o que. É isso, né? A gente tem um homem ali que finalmente se livrou dessa mulher. Afinal de contas, o título do texto é Liberdade. E ele se vê com toda essa liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. Interessante. Nesse conto aqui, Travessia, tem uma passagem que eu achei super bacana também. Ele entra no carro, né, no narrador, e ele vai dizer que estava tocando no rádio do carro uma música chamada Find My Baby, do Moby, que eu não conheço, mas enfim, o Moby eu conheço, mas Find My Baby não, mas enfim. Aí o narrador vai dizer, né, era espetacularmente bom fumar com Find My Baby. Sente sede, há uma garrafa de água mineral abandonada no porta-luvas. Garrafas de plástico deixadas ao sol dentro do carro causam câncer, disse o repórter do documentário. Fumar também dá câncer, dizem. Find my cancer. Então o autor vai tendo várias dessas tiradinhas nos textos também que eu achei bem bacanas. Só vou comentar sobre mais um continho aqui com vocês. Esse aqui é o Instantâneo. A gente vai ter aqui um casal que aparentemente não está indo bem das pernas, né? A moça acaba pedindo para uma pessoa X tirar uma foto deles, né? E aí o rapaz vai dizer: o homem parte aliviado, o indicador afrouxando o nó da gravata. Na imagem, nossos rostos exalam toda a felicidade do universo. Pelo que custou, eu esperava que a Nikon enxergasse melhor. Então é só aqui nesse momento que a gente entende o que está acontecendo com esse casal. Ah, deixa eu comentar só mais um. Esse aqui é o nascimento. Então a gente vai ter ali uma moça indo pro hospital, né, naquele momento, né, dar à luz, e o marido querendo escapar de ter que assistir ao parto. E aí ele vai pensar isso aqui, ó. No hospital eu não quis ver o parto. Medo de desmaiar, a Daniela morrer, nossa filha nascer com alguma coisa faltando. Achei isso aqui bem honesto. E é isso, gente. Como eu tentei mostrar aqui pra vocês nesses exemplos, a gente vai ter alguns contos mais voltados pra uma coisa um pouco mais cômica, mais leve, alguns contos mais reflexivos, alguns contos mais tristes mesmo. E cada um desses contos são leituras que rendem não só momentos prazerosos de leitura, mas momentos de reflexão pra gente mesmo. Portanto, tá aqui a dica pra vocês de um livro muito bom mesmo, escrito por um autor de muito talento mesmo. Então vamos ficar aí de olhos bem abertos, né, para o Cláudio Passos. E vale muito a pena a leitura de verdade, gente. Eu vou deixar o link lá embaixo onde vocês podem encontrar o livro. Vou deixar as redes sociais do autor também, enfim. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá na descrição do vídeo, tá? Então é isso. Parabéns, Cláudio, pelo livro, que ficou excelente mesmo. E vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!